Olá! Começa agora o Telão 1 Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer opiniões diferentes a respeito de assuntos atuais. O nosso tema de hoje é a cobertura da imprensa das manifestações que vem ocorrendo pelo Brasil. E para falar sobre o tema, temos dois convidados. De um lado, o jornalista e colaborador do Estadão, Júlio César Lima. Ele tem especialização pela PUC Paraná em comunicação política. Obrigada pela presença, Júlio. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite. E o organizador do Movimento Nacional Dia do Basta, Lua de Rosa e Souza. Obrigada também, Lua, pela sua presença. Eu que agradeço. Antes de iniciar o debate, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o antagonismo histórico entre manifestantes e imprensa. Eu acho que a mídia sempre teve uma relação não muito tranquila com os leitores e com as pessoas de uma forma geral. Se nós pegarmos historicamente, em alguns momentos em que a mídia se posicionou contra algum tipo de interesse coletivo, interesse de massa, a população reagiu de uma forma agressiva. No caso das recentes manifestações, tem a ver um pouco com o fato de que, num primeiro momento, a mídia foi extremamente agressiva em relação aos manifestantes. Esse primeiro olhar negativo que a mídia teve em relação às manifestações, né, fez com que determinado grupo se posicionasse um pouco contra a mídia naquele momento. Existe um repúdio da população, das audiências em relação à mídia, né? Isso ocorre quando a mídia contraria uma opinião, uma tendência de uma opinião que está surgindo. Em 1954, boa parte da mídia estava contra o Vargas, né? Apenas alguns veículos eram a favor do Vargas. Então isso levou ao suicídio do Vargas, quer dizer, uma série de problemas envolvendo corrupção levou ao suicídio do Vargas, né? E quando ele morre, simbolicamente é muito forte aquilo. Então, automaticamente a opinião pública se volta a favor dele. E os jornais, eles não tinham como se pronunciar contra, porque todo mundo era a favor. Por que há uma reação do público em relação aos jornais e veículos de comunicação? Porque contraria uma tendência de opinião, que não quer dizer necessariamente a opinião pública, né? Porque eu acho que, por exemplo, naquele momento do auge das manifestações, houve esse posicionamento, mas agora não há, porque as pessoas continuam assistindo os programas da Globo, continuam lendo a Folha de São Paulo, vendo a Veja, né? Continuam da mesma forma. Acho que deveria haver um questionamento maior em relação a isso. Continuando então o debate sobre a questão da cobertura da mídia, eu quero perguntar primeiro para o Luan. Você concorda que existe mesmo essa questão histórica do abismo entre a mídia e os manifestantes em geral? Sem dúvida. As pessoas não se sentem parte dessa composição midiática. E muito realmente do que acontece nas manifestações possui uma identificação ideológica muito clara. Então, qualquer distorção que a mídia possa vir a ter gera uma comoção popular que até exalta o que não. Essa questão das pessoas serem opostas a ela. Mas existe um abismo. Júlio, na sua opinião, por que tem esse abismo que o Lua mencionou? Eu não acredito que tenha esse abismo, né, guardadas algumas proporções. Primeiro porque a mídia ela não tem que vir, né, a reboque do que a opinião pública pensa ou não. Cada veículo tem o seu posicionamento editorial. Então, quando Vargas morreu, nós tínhamos o Carlos Lacerda, que era um anti-Vargas, era um homem de mídia, ele não era dono, né, de uma grande empresa, mas sabia lidar com a mídia e soube conduzir daquela maneira, soube compreender, né, a maneira como nós brasileiros pensamos. E com o passar do tempo, né, de 54 para 2013, para a semana retrasada, né, não acredito que isso tenha mudado muito. Porque os veículos, né, basta vermos, houve a citação da Folha de São Paulo, até mesmo o Estado, que são posições mais conservadoras, porém tem outras edições que vão para o outro lado, vão para o lado extremo. E não necessariamente também, né, eles reproduzem aquilo que a opinião pública traz. Então, há um abismo e uma cumplicidade ao mesmo tempo. Né? É como uma curva aí que está sempre subindo e descendo, até porque
a característica nossa está mais para conservadora do que progressista. Fosse assim, né, os próprios camponeses não entregariam os guerrilheiros de mão beijada para os militares, quando os guerrilheiros queriam justamente, né, pensar numa vida melhor para os próprios camponeses. Então, já que você acredita que existe mesmo essa diferença, por que isso acontece? Eu concordo muito com a opinião do nosso amigo, mas quando eu disse que existe um abismo, eu não me refiro a um abismo de conteúdo, eu me refiro a um abismo de proximidade. Então, o fato da mídia ser, de certa forma, também uma produtora de conteúdo e uma forma de trabalho, ela compõe um produto, as pessoas não conseguem acessá-la pela parte de dentro. Então, a visão que o manifestante tem de um veículo de imprensa é algo mistificado. É algo que não necessariamente representa, talvez, a realidade. Então, o fato da própria mídia não abrir esses espaços de trabalho e também, ao mesmo tempo, não estar integralmente nas manifestações como manifestante que não trabalha, faz com que não se exista esse sentimento de confiança tão exaltado, tão claro. Bom, batendo um debate não, né, na Semana de Comunicação, né, recentemente, até coloquei algo similar, né, a uma colega formanda, né, porque ela estava muito próxima dos manifestantes. Até porque, com certeza, ela deve conhecer pelo menos uns 20 ou 30, né, então cria essa familiaridade. E que também ela não é tão boa, porque vai sair, né, de uma maneira, ela não tenha a isenção, ainda que não exista isso 100%, mas você tem ao menos, né, um pouco mais de distanciamento, né, então ela vai acabar também dando uma versão um pouco capenga daquilo que acontece. Então o que se percebe hoje, o que eu tenho percebido hoje, né, entre cobrir o fora Collor e cobrir, hoje você tem, né, uma coisa totalmente espalhada, né, e como se a mídia tradicional ela representasse o velho, aquilo que não precisamos mais, né, tá? Assim como 98% dos políticos nós poderíamos colocar na lata de lixo e junto com eles 98% da mídia, só que, né, acabam-se assim mesclando, porque eu ainda bato na tecla, né? Esse rancor de primeira mão com a mídia já te cria um bloqueio, né? Já te cria esse abismo, e aí a conversa, claro, ela vai ficar muito mais difícil. Sem dúvida. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Eu já complemento meu pensamento, mas eu gostaria de saber, você acha que a mídia que existe hoje, ela precisa se contemporaneizar, ela precisa também se revolucionar em relação aos jornalistas, e se majoritariamente ela é arcaica? O que eu penso é que a mídia ela precisa se posicionar melhor. Nós temos veículos dissimulados, que passam um verniz moderno, uma linguagem moderna, como se tivesse super antenado, e no fundo, né, representa, sabe, as oligarquias, para a gente usar um termo, né, um pouco batido às vezes, né, e eu acho que é o posicionamento, né. Nos Estados Unidos o jornal A fala que apoia o democrata, o jornal B fala que apoia o republicano, né. Eu comparo muito a nossa mídia com o racismo, né, ninguém chega e fala, olha, eu gosto ou não gosto, né, de girafa, né. Mas fica dissimulado, a pessoa odeia a girafa, mas fica ali dissimulando. E tem muito veículo de comunicação que se dissimula. Então eu prefiro, né, pegar um artigo do Delfim Neto, que eu sei o que ele vai falar e onde ele quer chegar, e do outro lado pegar um artigo do Rui Falcão, que eu também sei onde ele quer chegar, e aí eu tenho... Então eu acredito que o que falta é alguns veículos que ficam de maneira dissimulada,
né, e acabam criando essa confusão, né, entre os leitores. Uns dissimulados mais para a esquerda, outros mais para a direita, mas para mim aí eu coloco no mesmo baú. Essa falsa colocação de que existe uma imparcialidade, né? Isso, então, tem alguns veículos, então eu prefiro, né, que se é conservador, pelo menos você abre e você deixa eu ver o que o conservador pensa, ou o que o progressista pensa, né, e o que acontece é que tem muito querendo disfarçar e transitar pelos dois lados, e pode agradar uma meia dúzia, mas a grande maioria quer a morte. E no próximo bloco a gente continua então esse debate sobre a cobertura da mídia das manifestações.